Capítulo 515. Falando francamente, embora Alger tivesse previsto que a senhorita Justiça não negociaria, e o fato de que o item místico realmente valesse cerca de 5.500 libras, ele ainda sentia uma forte sensação de desconforto com tais ações. Parecia que depois de todo o trabalho duro que tinha feito para ganhar dinheiro, o dinheiro que ganhava não era mais do que o dinheiro do bolso dela. 675 libras divididas do mundo, e a taxa do artesão é de apenas 600 libras. Terei um lucro líquido de 400 libras. Fiz um total de 1.075 libras nesta transação, mas o mundo não é uma pessoa simples. Ele tem muitas características de Beyonder e fórmulas de poções, e está envolvido em um grande número de eventos. Ele conhece informações relativamente importantes. Não vale a pena entrar em conflito com ele por algumas centenas de libras. Caso contrário, eu poderia ter empurrado o preço de sua característica Beyonder para menos de 4.000 libras. O enforcado pensou melancolicamente, enquanto o louco se regozijava com a perspectiva de receber 3.825 libras. Derek olhou para a senhorita na frente e disse sinceramente: Senhorita mágica, a bolsa estomacal do devorador de espíritos está pronta. Excelente! Force soltou um suspiro de alívio. Pagarei 300 libras em dinheiro ao senhor enforcado. Ao ouvir isso, o ânimo de Alger também se elevou. Ele apressadamente solicitou ao louco sentado no final da longa mesa de bronze permissão para conjurar a fórmula da poção. Alguns segundos depois, ele escreveu a fórmula do sumo sacerdote do sol no pergaminho de pele de cabra marrom amarelado à sua frente. Sequência 7. Sumo sacerdote do sol. Ingredientes principais: uma crista do galo da alvorada, um fruto de uma árvore do pacto espiritual radiante. Ingredientes suplementares: 100 ml de sangue do galo da alvorada, 10 gotas de óleo essencial do sol, 8 gramas de pó de cidra e 5 gramas de lava solidificada. Embora Klein não tenha se intrometido deliberadamente nessa fórmula de poção, o conteúdo que foi conjurado graças a ele ainda estava refletido em sua mente. Contanto que estivesse disposto a usar a adivinhação dos sonhos para recordar, obteria imediatamente o conhecimento correspondente. Ele não pôde deixar de exclamar: de fato, ser um intermediário é muito lucrativo. Derek recebeu o pedaço de pergaminho com expectativa, olhando para ele com alívio e entusiasmo. Então, ele conjurou a lista de monstros que foram encontrados na área ao redor da cidade de Prata, deixando o enforcado escolher os ingredientes Beyonder que seriam usados para nivelar a diferença de preços. Alger verificou a lista com calma e cuidado, obtendo uma compreensão precisa da situação em torno da cidade de Prata. Depois disso, selecionou 3 ingredientes que sabia terem compradores e preços. Depois disso, poderei vendê-los em 2 dias, ganhando cerca de 1.000 libras. Contando as 300 libras da senhorita mágica e as 1.075 libras anteriores, finalmente terei dinheiro suficiente para os globos oculares do condor do mar de olhos de dragão. Sentindo-se exausto, Alger virou a cabeça para o lado e disse a Force: Senhorita mágica, você pode preparar a transação para os globos oculares do condor do mar de olhos de dragão. O enforcado tinha menos de 20 libras consigo no momento, e até mesmo os honorários do artesão que ele pagou adiantado foram emprestados graças à sua ampla rede de contatos. No entanto, ao final da transação, seu caixa chegaria a 2.375 libras, o suficiente para cobrir as 2.000 libras necessárias para o ingrediente principal. Force pensou na perda que sofreu na semana passada nas mãos do senhor enforcado e respondeu, sentindo uma leve queixa: tudo bem. Para ela,
Quanto esse acordo acabaria rendendo dependeria de seu professor, Dorian Gray. Ela não ganharia nada extra além do que ele estava disposto a compartilhar com ela. No final do segmento de transação, Klein manipulou o mundo para comprar a espiritualidade remanescente de fantasmas antigos e um par de olhos de uma gárgula de 6 asas. Quanto à venda ou processo de transformação da bexiga do Murloc em um item místico, ele temporariamente não pretendia fazer isso através do clube de tarô. Ele desejava usá-la como um catalisador para expandir as suas ligações sociais e canais de recursos no mar. Após a reunião de tarô de hoje, a senhorita Justiça terminará de reunir os ingredientes de sua poção psiquiatra, e o mesmo vale para a poção mestre de truques da senhorita Mágica. Agora que o jovem Sol tem a fórmula, ele pode finalmente trabalhar como um sequência 7. Ele está um passo mais perto de me fornecer uma maneira de remover a corrupção mental dentro de uma característica do Beyonder. O Senhor Enforcado está prestes a receber um dos principais ingredientes do abençoado pelo vento, então há apenas um último obstáculo em seu caminho antes de chegar à sequência 6. Apenas Enlin ainda não se decidiu ou encontrou uma solução. Não há esperança de que ele avance no futuro próximo. Klein olhou em volta e disse com uma risada: continuem para a conversa livre. Audrey estava prestes a dizer algo por hábito, mas quando pensou cuidadosamente sobre isso, sentiu que não havia novidades para compartilhar esta semana. Além dos numerosos bailes que participei e das 2 aulas de psicologia, há apenas questões relacionadas ao meu retorno ao condado de Chester do Leste que podem ser discutidas, mas não há necessidade. Ela franziu os lábios e permaneceu em silêncio. Force, que ainda estava em seu estado abatido do feriado de Ano Novo, continuou com a mente em branco. Ela comentou, sentindo-se bastante culpada: Backlund ainda está sob o mesmo tipo de alta pressão de antes. Não corra riscos, a menos que você seja um Beyonder oficial. É assim mesmo? Enlin, que vinha se comportando bem durante esse tempo, franziu a testa em dúvida. Um vampiro como ele, que levava um estilo de vida rotineiro, não poderia sentir a dor de ter todas as reuniões dos Beyonders interrompidas. O Enforcado acenou com a cabeça e pensou um pouco. Então, ele disse ao Sol: não seja descuidado. Antes de realizar um ritual de sacrifício, é melhor você confirmar que o chefe que liderou a equipe exploratória não está na Cidade de Prata, ou se ele está ocupado com outros assuntos. Senhor Enforcado, você quer dizer que o chefe pode ter notado o ciclo repetido do destino? Derek perguntou surpreso. O Enforcado respondeu solenemente: essa possibilidade não pode ser descartada. No entanto, não posso ter certeza, pois não sei o suficiente sobre sua Cidade de Prata. Dito isso, ele escondeu o sorriso e apresentou uma expressão séria. Derek disse com desgosto: há muitas coisas das quais também não tenho certeza. Alger suspirou interiormente, eliminando suas emoções decepcionadas. Em suma, cautela e cuidado permitirão que você viva mais tempo. Obrigado por seu lembrete, disse o Sol com sinceridade. O Enforcado desviou o olhar e disse com um sorriso: recentemente, o mar tem estado relativamente calmo. Não, isso é apenas o que você pensa. Klein retrucou silenciosamente, manipulando o mundo para falar com uma voz rouca. Acabei de ouvir sobre algo no mar. Sem esperar que o Enforcado perguntasse, olhou para a Justiça e para a Mágica. Senhoritas, vocês podem me comprar um transceptor de rádio? Eu posso tentar. Force concordou sem prestar muita atenção. Como estava prestes a deixar Backlund, Audrey só pôde dizer desculpe. Depois de negociar este acordo, o mundo pigarreou e disse: esse assunto tem algo a ver com a Igreja das Tempestades. Algo a ver com a Igreja? Por que não recebi nenhum aviso?
Não é necessário que eles informem pessoas do meu nível? O enforcado franziu a testa e esperou pacientemente que o mundo falasse em detalhes. O mundo originalmente queria analisar o enforcado com um olhar provocador, mas devido à dificuldade dessa sequência de ações, ele só conseguiu desistir com pesar. Com uma risada pesada e rouca, ele disse: um antigo costume no Porto Bansi foi revivido. Alguns dos habitantes se tornaram hereges, e até mesmo um bispo da Igreja da Tempestade foi corrompido. Ouvi dizer que o assunto foi resolvido, mas algumas pessoas morreram. Porto Bansi. Alger relembrou a situação da área e explicou à senhorita Justiça e aos outros que permaneciam confusos. Existe um costume de sacrifícios vivos lá, e o alvo é um espírito maligno chamado Deus do Clima. No exterior, no continente sul, existem muitos desses espíritos malignos. Na superfície, parece que foram eliminados, mas, na realidade, continuam vivendo em um estado estranho. Muitas pessoas morreram repentinamente nesses lugares. REH não é necessariamente por causa de uma doença. Se vocês têm planos de viagem ou aventuras semelhantes, não sejam descuidados. Alger tentou descrever o que aconteceu no Porto Bansi como um acidente, algo que estava dentro do domínio da compreensão. De repente, ele ouviu uma risada bastante profunda. Essa risada veio do final da longa mesa manchada. Senhor louco! O enforcado de repente virou a cabeça. Senhor louco! O Porto Bansi não é tão simples quanto parece. Audrey imediatamente olhou para o senhor louco, que estava sentado ereto em sua cadeira de espaldar alto. Percebendo olhares de perplexidade, curiosidade ou excitação, Klein riu vagarosamente com um toque de reminiscência em sua voz. Isso me lembra um rei dos anjos. Um rei dos anjos. A questão de Porto Bansi envolve um rei dos anjos. Os olhos de Audrey se arregalaram em antecipação ao que o senhor louco diria a seguir. Um rei dos anjos. Force respirou fundo, sua expressão um tanto amarga. Porque tudo o que falamos no clube de tarô é a chegada do verdadeiro Criador, o despertar da demônia primordial e o reaparecimento de um rei dos anjos. Eu sou apenas uma sequência 9. Ela queria olhar para o céu e suspirar. Enlin, por outro lado, sentiu uma desconcertante sensação de excitação, tendo encontrado outra razão pela qual sua ancestral o fez rezar para o louco. Como esperado, esta é uma reunião de Messias em preparação para o Apocalipse. Nós somos os escolhidos que gradualmente enfrentaremos existências malignas como os reis dos anjos, a demônio primordial, o verdadeiro Criador, e assim por diante. Enlin teve um impulso de concordar imediatamente com o acordo proposto pelo enforcado, mas o fato de não ter dinheiro esmagou impiedosamente a fantasia em sua mente. Qual rei dos anjos será? Em uma rara ocasião, Derek entendeu e se juntou à conversa com a senhorita Justiça e o resto. Um rei dos anjos. Que segredo o Porto Bansi esconde? Alger esperava a resposta com muita atenção. Vendo que o senhor louco não planejava continuar, Audrey não pôde deixar de perguntar: Honorável senhor louco, qual é o rei dos anjos? Klein recostou-se na cadeira, riu e disse: Médici, que estabeleceu a Rosa da Redenção. Seus descendentes vivem em Binsi. Rosa da Redenção. O rei dos anjos relacionado com o verdadeiro Criador? Audrey não esperava que o assunto fosse multifacetado, com cada camada mais séria que a anterior. Ela inconscientemente perguntou: Binsi? Esse é o antigo nome de Bansi, Alger respondeu em voz baixa enquanto cerrava as mãos. Ele não conseguia mais imaginar a verdade por trás desse assunto. Ele só sabia que o imprevisto no Porto Bansi poderia ainda não ter terminado. O perigo que poderia devorar as pessoas permaneceu à espreita nas sombras. Ele não sabia muito sobre a Rosa da Redenção,
Apenas sabia que tinha algo a ver com o templo do verdadeiro Criador e o anjo do destino, Ouroboros, mas não conseguiu confirmar exatamente o que representava. Em suma, o nível deste assunto está além da minha imaginação. Alger olhou para o final da longa mesa manchada e, de repente, o pensamento passou por sua mente de que o Senhor Louco realmente conhecia os 8 reis dos anjos e que ele conhecia muitos segredos. Naquele momento, ele pensou em algo. Na semana passada, na reunião, a senhorita Justiça perguntou sobre os outros reis dos anjos, e a resposta do Senhor Louco foi que entraremos em contato com eles no futuro. E apenas uma semana depois, nós realmente entramos em contato com um novo rei dos anjos. O Senhor Louco previu isso. As pupilas de Alger encolheram quando ele baixou o olhar com medo. Ponto.